uma leitura de umas frases memoráveis de Weber de Menezes, que é Pensamento Doutrinário 21, da série publicada no jornal O País, no Rio de Janeiro, a partir de 1865. Frases memoráveis. O orgulho de sujeitar a opinião universal, a fraqueza de querer aparecer por ideias repulsivas e principalmente a deficiência de estudos e a impropriedade do método, eis as principais causas da negação. A luz não deixa de ser luz porque alguns cegos não a percebem. A Terra não deixou de girar em torno do Sol, enquanto a maioria de seus habitantes sustentou o princípio da sua imobilidade. Efetivamente, o Espiritismo ensina que, se a alma não cometeu falta na vida, o que quer dizer? Purificou-se de todas, não voltará mais a outro corpo. A novo corpo só volta à alma que na vida não cumpriu sua missão de provas e reparação. Os espíritos que progrediram nas existências anteriores a esta, em que os bens nascem com disposições superiores àqueles que fizeram pouco ou nenhum progresso fizeram para fazer o esforço. Aqueles que fizeram mérito, estes fizeram demérito. E eis explicado o fato da diversidade de nossas disposições na Terra, sem que se precise recorrer a preferências e exclusões da parte do Criador. O castigo nasce da culpa, como a moléstia do corpo procede da má nutrição do corpo. Aquele que desceu até o crime é punido na razão de sua culpa, mas dá-lhe tempo também o Pai uma ou mais existência para lavar-se do mal que fez, e desde que isso aconteça, subirá ao lugar dos primeiros, sempre justiça e sempre amor. E após essa leitura, vamos inclinar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao infinito. Deus, a sua infinita misericórdia, a Jesus, nosso irmão, mestre, a espiritualidade maior em toda essa casa, roga da proteção, a luz, ativando na nossa memória, nossos sentidos, para que nessa tarde sejamos contados com todos os ensinamentos. Em nome de Jesus, e com a bolsa, a sua infinita misericórdia. Dizendo, Pai dos Deus dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixa cair em novas tentações. Pois a Deus, o poder, o reino e o amor. Depois a prece, Jesus, pedindo, precisa para ouvir essa tarde do zero. Boa tarde. Nós vamos começar hoje com uma música do CD Cancioneiro da Paz. E essa música, ela vem falar ela tem a ver com o nosso tema de hoje. E é baseada numa mensagem de Bezerra, Testemunhos da Fé. E ela só tem 4 frases. E as 4 frases que ela tem são: a ti cabe a honrosa tarefa. A ti cabe a honrosa tarefa de elevar a doutrina do amor.
fiel no ideal que abraças, mensageiro da paz e do bem. Sejamos manifesto do amor, sigamos confiantes na trilha da fé. E quando a tristeza chegar, recorre ao poder da oração. É uma música que fala da gente e pra gente. Concorda? Então, vamos... reflete nela sem ouvir. Ela diz, novamente para quem chegou mais tarde, a ti cabe a honrosa tarefa de elevar a doutrina do amor. Ser fiel ao ideal que abraças, mensageiro da paz e do bem. Sejamos manifesto de amor, sigamos confiantes na trilha da fé. E quando a tristeza chegar, recorre ao poder da oração. Essa palavra, ela tem 3 palavras aqui que chamam muita atenção. Honrosa tarefa. A outra palavra é elevar a doutrina de amor. É a palavra, a frase. E a outra é ser fiel ao ideal que abraças. Aliás, todas as frases dela vão impulsionar a que a gente reflita. E nessa reflexão, há 10 anos atrás, Bezerra, Divaldo estava fazendo uma palestra no Canadá, e uma mensagem de Bezerra, no final da palestra, ele intitula Testemunhos da Fé. E ele ele começa relatando e relembrando que no ano 286 depois de Cristo, um imperador chamado Maximinus, depois de muitas vitórias, começou a se sentir perseguido pelos cristãos, ameaçado, na verdade, não perseguido. E ele resolveu mandar matar os cristãos. Mas aí ele pediu para que quem matasse fosse a legião tebana. A legião tebana era comandada por Maurício, que era
o nome dizia Mouro Convertido, Maurício. E toda aquela legião de soldados haviam se convertido também ao cristianismo. Eram 6.600 homens. E quando eles viram e souberam que não era para matar por alguma... simplesmente era matar por capricho do imperador. Aí eles se negaram. E por se negarem, o que o imperador mandou fazer? Pressionar, mandando escolher a cada 10 soldados, sorteava-se um para matar esse um. E eles foram firmes, foram sentindo um a um sendo assassinados, mas os demais resistiram, até que quando não tinha mais jeito, ele mandou acabar com todos os 6.600. E esses 6.600 homens, eles eram e estavam fiéis a uma causa. Eles não abriram mão de matar simplesmente pela ordem do imperador. Esse comandante, chamado Maurício, mais tarde a Igreja Católica vai canonizar e virou São Maurício. Parece que é no dia 22 de setembro que ele que é o dia, dele. E aí que é a história da legião tebana, uma legião que fica na Grécia. E o que é testemunhar? O que é teu ideal? O que é quando você faz uma opção e não sai dele? Como é isso? Como é honrar uma tarefa? Como é elevar uma doutrina? Como é se sentir seguidor de alguém? Como é ser fiel a esse alguém? Como é elevar alguma coisa se não elevarmos a nós mesmos? E aí Bezerra chama atenção para o objetivo essencial da nossa reencarnação, que é a sublimação dos nossos sentimentos, que é exatamente a gente sair de um ponto e se elevar. Claro que se a gente se eleva e tivermos sendo seguidores de algum ideal, esse ideal também se eleva. Agora, como que nós vamos fazer isso se nós não nos conhecermos e se nós nos boicotarmos o tempo inteiro? A Joana, ela coloca para nós, em várias mensagens, em vários livros, da importância do autodescobrimento. E ela conclama a que a gente não coloque para dentro da corrente sanguínea aqueles conteúdos que são perturbadores. E entre os conteúdos perturbadores, que nós vamos ver ainda como emoção primária, nós vamos encontrar a raiva, que é uma conhecida de cada um de nós. Todos nós já tivemos oportunidades e todos os dias somos testados a experienciar esse contato com a raiva. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Kardec chama atenção para aquela parte que, através de São Mateus, Jesus nos recomenda amar os inimigos. Como é que a gente ama os inimigos se a gente tiver raiva do que os inimigos nos fizeram? Como é isso? Como é, antes de se tornarem inimigos, eles foram ou conhecidos ou foram amigos. Ninguém se torna inimigo do nada. Daí também porque
Porque lá em São Mateus, Jesus nos convida a reconciliar-te com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele, evitando lá mais na frente o que a gente conhece como obsessão. E aí vamos trabalhar essa questão da honraria. Honrar, e vamos trabalhar também com essa questão da raiva. E essa questão da fidelidade a um compromisso. Quando eu vejo a palavra honrar, eu me lembro que uma vez eu estava passeando com meu pai, já estava adulta, e eu passeando na estrada onde ele morava, quando pequeno, e aí ele se lembrou do nada, que como que ele caminhava 5 quilômetros para poder estudar. E naquele tempo muito difícil de estudo, criança em roça, aquela coisa toda, a professora, que tinha uma autoridade, né, era uma professora só para aqueles meninos todos, e ele, que tinha o nome de João, era o escolhido pela professora para ir buscar o lanche dela na casa que era servido. Então, na hora da merenda, ela falava: João, vai buscar meu lanche. E aquilo era um motivo de honra, porque ela só chamava ele. Só que um dia ele estava brincando, alguém chamou para brincar de bola, e ele foi brincar. E ela chamou da janela: João, vá buscar meu lanche. E ele foi e comentou com um colega: ah, sempre sou eu. Só que ela ouviu. E aí quando ele veio, pegou e trouxe o lanche, que para ele era um motivo de alegria, ela disse: de hoje em diante você não vai buscar mais meu lanche, porque você não gosta de buscar o lanche. E a gente não vai fazer isso com você mais. Não, eu gosto. Porque para ele era alegria, né? Era o escolhido. Mas perante aquela atitude, foi cortado dele o direito de buscar o lanche. Não era só o direito, era a honra de buscar o lanche. E ele ficou tão sentido que ele já estava idoso. E ao passar pelaquela estrada, que a escola era atrás, ele se recordou e comentou como aquilo machucou. Quantos anos se passaram para ele refletir em uma história que era a questão da honra de servir. Às vezes a gente está numa casa, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de estar no dia de domingo e todo mundo vai almoçar, todo mundo vai comer, e aí na hora das vasilhas, todo mundo corre para a televisão e o vasilhame fica na pia. Aí vai né, geralmente a dona da casa começa a lavar e começa a reclamar: eu já reclamei muito. Só eu, não sei o quê, parará, papapá. E é uma energia gasta de uma forma desnecessária. Já aconteceu com você? Já? Ainda bem que eu não estou sozinha nessa história. E aí, o que a gente está querendo naquele momento? Que sentimento é que invade a nós quando a gente está querendo? Porque se fosse para querer a companhia, teria uma outra forma que não a lamentação, que não a reclamação, que não a crítica, que não a censura, que não a reprovação daqueles que estão fazendo o que querem dentro de casa. E quando a gente coloca tudo eu, só eu, vocês não sei o que, eu não sei o que, a gente está querendo alguma outra coisa. E que coisa é essa? Cada um tem que se observar para não deixar de dignificar qualquer trabalho que se mostre à sua frente. Seja lá qual trabalho for, Bezerra nos fala que ninguém respira em um ambiente onde não possa auxiliar em alguma coisa. E Joana coloca que ninguém sofre ou ninguém permanece em uma situação que não seja necessária para o seu crescimento.
Aí quando o Bezerra coloca que ninguém respira aí o ambiente, aí a gente se reporta a qualquer lugar. No ambiente de trabalho, às vezes nós vamos estar inquietos por alguém que está fazendo menos e a gente se sentir sobrecarregado, não é? E que sentimento que vem? Se a gente não parar e observar o que eu estou sentindo agora, nós não vamos sair do lugar. Porque a resignação, ela não é o escamoteamento daquilo e colocar para dentro e ficar fingindo que está fazendo alguma coisa. Às vezes a gente só está piorando. A resignação é quando você tem ação sem revolta. Ação sem revolta. Todas as vezes que nós temos ação com revolta, nós estamos indo na direção contrária. Aí cada um que vai observar. Essa atitude que eu estou tendo, tem uma revolta interna? Para porque tem alguma coisa errada. Essa atitude que eu estou tendo, está sem revolta? Então tá. E aí vamos. Um dia eu atendi uma pessoa, eu estava no banco, e a pessoa disse, eu preciso de um empréstimo. Eu acho que eu já relatei esse caso aqui na União, mas vou contar de novo. E aí ela disse, e aí ela falou assim, eu não precisava desse empréstimo. E aí eu pegamos os documentos dela, da entrada, aquela coisa toda, e ela disse, você acredita que eu sou muito burra? Aí começou, né? Começou a autodesvalorização. Eu sou muito burra. Eu estou com raiva de mim mesma. Porque a gente pode ter raiva do outro, a gente pode ter raiva da vida e podemos ter raiva de nós. Nenhuma delas presta. Tudo é raiva, é uma emoção primária. Mas a gente ainda está nela. E aí ela disse, eu estou com muita raiva de mim mesma. Aí eu só fiz olhar e ela falou, você acredita que eu fiquei 8 anos para receber uma ação que era do meu pai? Recebi 90 mil reais. Eu falei, que bom, e deu para resolver um monte de problema. Aí ela disse, pior que não, porque meu próprio defensor, meu advogado, que era meu amigo, me pediu emprestado. E eu emprestei. Mas eu sabia que ele não ia pagar. E por que você emprestou? Aliás, eu não perguntei por que você emprestou, eu só fiz olhar. Aí ela disse, eu sabia que ele não ia me devolver. E ele me pediu por um mês, e já tem 6 meses. E eu agora estou precisando pegar dinheiro emprestado. E ele nem minhas ligações atende. Aí é que eu perguntei, o que você queria ao emprestar? O que você queria ao emprestar? Aí ela parou e pensou e disse, eu tenho tão poucos amigos, e ele era um deles. Se eu dissesse não, eu ia ficar com menos um. E agora, você tem quantos? Menos um, né? Menos um. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Quem que nos disse isso? Quem nos disse isso? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Jesus. Convidando a gente a nos conhecer e termos firmeza ao anunciar algo que venha de dentro e que a gente conheça de onde vem. Então, se eu sei que eu quero ter um amigo e eu não quero ali desagradar aquele amigo para não me desagradar, eu não estou querendo agradar o outro, eu estou querendo comprar o outro. E o outro não é objeto de compra. E aí, quando a gente tem raiva de nós mesmos,
pode ser que a gente entre no autocompaixão ou numa autodesvalorização. Eu sou burra, eu sou isso, eu sou uma besta, eu sou uma quadrúpede. E aí não sai do lugar, porque não tem atitude. Agora, se eu vou observar que às vezes eu fui a responsável por aquela situação da qual hoje eu estou sorvendo o resultado e a aprendizagem, aí vai ter servido por alguma coisa. Porque o dinheiro é um recurso de superfície. Ele é um recurso de superfície para que a gente aprenda a lidar com ele, para aprendermos a lidar com outros recursos. Mas ele não é um recurso de profundidade, é um recurso de superfície que nós sabemos administrar muito mal, no sinal. Né? Na Terra, quantos uns têm demais, outros estão morrendo de fome. Então nós, humanos, não sabemos administrar. E ele nos é colocado só para que a gente faça objetos de troca. E nessas trocas a gente vá tendo relações, nessas relações a gente vá aprendendo a convivência, e nessa convivência a gente vai tendo afetos. E como dizia uma professora denominada Mercedes, uma pessoa grandiosa, que dizia que o afetivo é o efetivo da vida. Nós só vamos aprender sobre nós mesmos nas relações. Nós precisamos do outro para a gente crescer e se elevar. Porque é através do outro que nós vamos nos enxergar e nós vamos fazer contato com aquilo que está dentro da gente. Porém, quando a gente vê o que está no outro, a gente quer consertar o outro. A gente não traz para nós. E aí é que a inquietação ela surge, mas a gente não percebe essa inquietação. A Joana coloca que para o autodescobrimento e para a melhoria, a gente precisa de 5 passos. O primeiro deles é a gente estar inquieto, estar incomodado. Quando a gente estiver muito incomodado, pode até ser através do sofrimento, é o primeiro ponto de verificação que alguma coisa vai mudar na sua vida. Mas enquanto você não estiver inquieta, se sentindo fora de lugar, tem alguma coisa acontecendo de errado e eu preciso sair disso, não vai mudar. Mas aí, aqui alguém está inquieto? Temos uma pessoa inquieta, outra inquieta. Então, já temos situações individuais onde que a pessoa estando inquieta, de acordo com Joana, pode ir para o passo seguinte, que é o desejo sincero de mudança. Se não tiver um desejo sincero, e para esse desejo sincero é necessário que a gente veja sentido na mudança. Tem que ter um motivo pelo qual eu quero mudar. Se eu não enxergar um sentido, vai fazer igual quando a gente entra no curso de inglês e nas primeiras semanas, na segunda e na terceira é aquela empolgação. Aí daí a pouco eu estou aprendendo inglês para quê mesmo? Eu vou viajar, vou fazer intercâmbio, onde eu trabalho ninguém fala inglês, para que mesmo que eu quero? E aí cai um temporal e podia dar aula de inglês. Ah, vou lá nada. Para que eu fui? Não tem sentido. Aí eu começo a faltar dia sim, dia não. E aí eu começo a brincar que eu estou indo. E aí eu não tenho sentido, aí eu desisto. Olha, não, estou com muita coisa para fazer, não vai dar para eu dar. Outro dia eu faço esse curso. Estou pagando e não estou indo. Não é assim? Não tem sentido. Não tem sentido. O desejo sincero precisa ter um sentido. E aí, ficou inquieto.
ficou incomodado e tem um desejo sincero, a gente precisa ter a persistência, a disciplina. Porque ninguém quer entrar no carro daqui para Salvador, um ônibus, pode ser o melhor ônibus possível. Se você souber que ele não está com freio, quem vai? Ele não tem freio. O motorista não tem habilitação. Quem vai? Os pneus estão carecas. Quem vai? Nós também precisamos de uma disciplina. Nós também precisamos de um freio. Nós também precisamos ver como anda o nosso equipamento e os nossos desejos. Senão, a gente não vai. E a gente tem brincado de ir e vir há milênios. Mas a hora agora da transição, a hora agora que tantas aflições e que vai vir mais, nós vamos ser acometidos de mais aflições. Porque faz parte do projeto evolutivo do planeta no qual estamos inseridos. Ninguém nos tem enganado. Todas as mensagens que vêm sendo entregues a nós, por livros e pessoas assim esclarecidíssimas, ninguém nos engana. Ele sempre tem nos colocado, e aliás, Jesus já dizia, no mundo tereis aflições, mas não vos perturbeis. Não era isso que ele dizia? Então, nós nunca fomos enganados. E aí, quando a gente tiver esse desejo, essa disciplina, aí a gente começa a realmente a mudar. Porque aí vai chegar para nós, pelo instinto e pela vontade de ser útil, de servir, os caminhos que nós vamos ter que agir para esse intento. Ser fiel a uma causa, ele vai ter muito disso. O que você faz na hora que você está tendo uma experiência valiosa nas relações, onde que alguém te coloca no enfrentamento de si mesmo. Eu gosto do exemplo que o Multi Brasil coloca, do técnico de futebol. Aí faz de conta que ela é uma goleira e Bárbara uma técnica de futebol. E vai ter um jogo grande daqui a 15 dias e você acredita muito nela. Bárbara acredita muito nessa goleira. Mas ela tem deixado passar algumas bolas pela rede e pela trave, e que tem colocado em risco o próprio time e a carreira profissional dessa goleira. Aí o que você faz para deixá-la no ponto melhor que puder para o jogo daqui a 15 dias? Você é a técnica. Ó, você já está numa idade que não permite você, como o Filipão lá, né? Ele não pode, ele mesmo, fazer alguma coisa, ele só pode ser técnico. Você não pode ir lá jogar com ele. Eu ia tentar, nossa, Tete, colocar quanto ela era importante para motivá-la. Motivá-la pela fala. Pela fala. E aí? Os demais colaboradores do técnico, porque vai ter um monte de gente que vai estar em cima do técnico. Faça isso, faça isso. A motivação pela fala vai deixá-la pronta, sim ou não? De 7 da manhã às 7 da noite treinando. De 7 da manhã às 7 da noite treinando. Às 7 da manhã às 7 da noite. Ó, o que a goleira fala? Vai matar. Vai matar. Vai matar. E aí?
seria esse treinar? Quem queria treinar? Botaram ela no gol e um bocado de gente chutando bola para ela defender. Casa de gente chutando bola. Bárbara, tem um técnico querendo tomar o seu lugar. Sim, e esses jogadores seriam esses atacantes seriam atacantes de fundo de quintal, de fim de bairro, ou seriam grandes atacantes? Grandes atacantes? Se um grande atacante pegar a bola e no treino, colocar ela de 7 da manhã às 7 da noite, e ela já falando ali, ela já começou a falar que vai nadar, ela já está meio querendo não ir para esse treino. Ela já está cansada antes da hora. Se esses grandes atacantes jogam, como é que o goleiro vai se sentir? Pressionado. E aí, claro que os grandes atacantes vão estar fazendo o trabalho que o técnico está pedindo. Eles estão te deixando no ponto. Mas como é que o goleiro está se sentindo? Está se sentindo? Discussão para a situação, né? Então tem que dar vida. É isso que acontece mesmo na nossa vida. Aqueles atacantes, honrar. Isso é a posição ideal. Vou dar conta, sou responsável e vou honrar a minha posição, honrar o time, honrar a tarefa. Mas na vida real nossa, não é bem assim que a gente age. Assim seria o ideal. Quando vem um atacante, a gente se sente perseguido. E a gente se sente ameaçado, a gente fica com raiva, a gente às vezes quer fugir, quero sair desse time, quero pedir demissão porque está todo mundo me perseguindo, só eu que tenho que trabalhar nesse time. O que mais que a gente reclama? Tudo eu. O que mais que a gente reclama quando uma situação vem em forma de desafio e a gente não nota que é um treino? Ninguém me ajuda. Está sendo ajudado. E a gente fica cego muitas vezes, deixa a gente cego assim, né? Para resolver, né? Para enfrentar, né? A gente fica cego, porque a raiva nos deixa com a razão obscurecida. Aí é que está. A raiva nos obscurece. E quando a gente fica com raiva, ou com ressentimentos, ou com lamentações, aí o goleiro vai ter duas situações. Ou ele vai fugir, ou ele vai devolver a bola com raiva. Toma aqui para vocês, vou explodir tudo. Ou ele vai realmente buscar a razão, em primeiro se aceitar. Aí ele vai ficar incomodado, ele vai ter um desejo sincero de mudança, depois ele vai ter persistência de 7 da manhã a 7 da noite, olhando o lado bom que de 7 da noite a 7 da manhã ele descansa, e ele vai começar a se aceitar como ele é primeiro. Ah, peraí, a bola está entrando pelo lado de cá, deixa eu sentir na intuição para onde que eu tenho que pular, porque o gol é muito grande, o desafio é imenso. E quando ele se aceita como é, aí começa a ter uma claridade, uma clareza. Ele começa a não se sentir perseguido mais, ele começa a não se sentir ameaçado mais. Aí a coisa começa a mudar. E aí ele vai na busca da superação. Se ele se sente, se ele é uma pessoa que busca amorosidade, ele vai agir como o nosso mestre. Como é que o nosso mestre agia? Ele foi traído, ele sabia que ia ser traído. Ele sofreu chibatada, recebeu a coroa de espinhos, recebeu lança no peito, foi envergonhado em praça pública, carregou um
de um madeireiro, foi pregado os cravos, colocaram a esponja com vinagre, viu todos chorarem ali, quem o amava, e não teve sentimento de revidir. Não quer dizer que ele aceitou aquilo. Ele aceitar no sentido assim, de ver, ele acreditava que todos iriam sair daquela situação. Ele teve atitude, ele não revidou. Daí a importância de amarmos os nossos inimigos. Não significa que nós vamos sair beijando e abraçando de mãozinha dada, meu lindo, que isso é falsidade. Mas se a gente conseguir não querer revidar, já é uma superação. Quando a gente quer revidar, nós estamos no mesmo patamar, estamos no mesmo nível. E aí, como é que a gente vai elevar a doutrina de amor, que quando Jesus chamou os 70 para ir de 2 em 2 espalhar a boa nova. E de 2 em 2, chamou 70 para ir de 2 em 2. E hoje, a boa nova é para ser espalhada por aqueles que o seguem. Se aqui tiver quem o segue, e se aqui tiver quem é do bem, essa pessoa é conclamada a se elevar e elevar a doutrina do amor e divulgar a doutrina do amor através das vivências e das atitudes. Tem alguém que segue aqui a Cristo? Tem alguém aqui que segue Cristo? Então, a gente tem. Eu sigo. Temos um. Temos um? Você é do bem ou é do mal, Bárbara? Você é do bem, tem certeza? Ótimo. Você vai ter, de hoje, de noite em diante, oportunidades e desafios para você sentir se você é do bem ou se você é do mal. Não desista, persista. Você é do bem? Empate. Como é ser empate do bem? Vou entender. Do bem, do bem, todos nós queremos. Quem é do bem? Tem exclusivamente do bem? Ah, não, bom, ótimo isso aí que ela colocou. Excelente. Quem é do bem não tem fraqueza. É uma crença. Ó, vamos lá. Kardec, ele já tinha essa preocupação. Ele classificou os espíritas em alguns tipos. E ele não falou que existia o espírita perfeito. Quem não tem fraqueza seria perfeito. Só que aí não estaria aqui na Terra. Se nós estamos na Terra, nós vamos ter uma propensão ao ser do bem ou a propensão a ser do mal. Porque não dá tempo hoje na transição planetária, o tempo está muito rápido, o dia está muito acelerado, a gente acorda de manhã, de noite já está rápido. O ano termina muito rápido, justamente pela mudança do planeta. E aí Kardec colocava que tem aquele espírita que, mesmo sabendo da existência do Cristo, ele vai ficar encantado, às vezes, com o fenômeno. E tudo dele, ele vai correr para onde tiver o fenômeno. Tudo é o fenômeno. Esse é o nome. Existe aquele que ele vai ficar encantado com um livro, uma leitura que falava, nossa, isso é tudo. Ou uma palestra, uma escuta, ele vai ficar emocionado e vai ficar encantado. E vai ter aquele que busca se transformar. Esse ele chamava dos bons espíritas. E é os bons espíritas que vão estar espalhando a boa nova.
Os bons espíritas vão ter fraqueza. Mas se tivermos, se a gente tiver o compromisso de sermos e nos sentirmos pertencentes e termos o ideal de elevarmos a nós e a doutrina do amor, na hora de um testemunho, nós vamos nos recordar da nossa decisão, da nossa escolha. Eu sou do bem ou propenso ao bem, ou eu sou do mal e propenso ao mal, porque é livre, a escolha é livre. Se nós tivermos propenso ao bem, nós vamos nos aceitar das nossas fraquezas, porém não vamos deixá-las permanecer. Nós vamos acolhê-las, é isso que é o aceitar-se. Qual é a nossa fraqueza? Aonde eu, como goleira, estou deixando a bola passar. E às vezes eu estou com raiva de mim mesma porque deixei a bola passar, mas eu sabia aquilo ali. Por que eu me deixei enganar? Eu sabia que aquele homem precisava do dinheiro por mais tempo, e ele mentiu quando ele falou que era só 30 dias. Por que eu me deixei enganar? E ali eu não vou colocar a raiva dentro da minha corrente sanguínea, eu não vou colocar a raiva para degenerar as minhas células. Eu vou, muito pelo contrário, eu vou observar aquela fase que eu estou, e me observando, eu vou me comprometer à superação. Pronto. Não é fácil, mas também não é impossível. Um dia uma mocinha falou para mim: eu tenho raiva da minha mãe. E ela não falava nem alto, ela falava baixinho. Ela falava tão baixo que quase não dava para ouvir o que ela dizia. Qual o problema da gente sentir raiva? Nenhum. Qual o problema da gente permanecer com a raiva? Todos. Qual o problema da gente revidar a raiva? Mais ainda. O problema não é sentir raiva, porque está dentro do nosso estágio. É a nossa fraqueza. Nós vamos sentir. A raiva, quando ela é sentida, mostra que a pessoa tem sentimento, que ela é sensível. Beleza. Agora, a lucidez é a característica do ser humano quando se encontra lúcido. Nós temos a consciência de sono, a consciência semi-desperta, a consciência que já despertou e a consciência cósmica. Aquela pessoa que está na consciência de sono, ela não vai se dar conta. Ela não vai se dar conta. E quando ela te faz algo, ela ali, talvez, na maioria das vezes, ela não está procurando se te prejudicar. Ela está tentando se beneficiar. Mas nós que fomos vítimas, a gente não consegue, pela razão obscurecida que Jason lembrou, a gente não consegue enxergar que aquela pessoa está na consciência de sono e aquela pessoa está adoentado na sua marcha. E aí, no centro cardíaco, nós temos de um lado a lei do amor, né? O centro cardíaco, ele nos conclama a amorosidade. De um lado extremo é o apego, do outro extremo a indiferença. Quando a gente não consegue amar na totalidade, se a gente está querendo ser amado, nós vamos estar transitando do apego à indiferença, da indiferença para o apego, até a gente encontrar o caminho do meio, do equilíbrio, que é a amorosidade. Vejam nós que uma mãe, quando ama, o filho pode estar distante 20 anos sem nem mandar uma carta, e quando ele retorna, a mãe o aceita. Eu me lembro de uma história
E ela relata isso com muita propriedade. Ela dizia então que um rapaz que morava no interior, aqueles interior bem pequeno, que todo mundo quer crescer, ele era revoltado com aquela vida, revoltado com o pai, revoltado com a mãe, porque não dava a ele uma condição a que ele queria. E ele então resolveu ir para uma capital de outro estado. E ele falou: eu só volto quando eu tiver rico, quando eu tiver bem de vida, quando eu tiver com meus estudos. E aí ele foi. Era uma cidade que tinha uma linha de trem, e nessa linha de trem a casa dele ficava logo depois de uma curva, e tinha uma árvore secular com muitos galhos, e que na primavera ficava aquelas flores bonitas, e ele se lembrava muito dessa árvore. Acontece que passou 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e a vida dele não saiu do lugar. Ele nem escrevia, nem voltava, nem telefonava, e a vida não saiu do lugar. Claro que não vai sair do lugar, porque nós temos o nosso destino. 2, quando a gente tem revolta com algo ou com alguém lá atrás, a gente fica faltando algo. Enquanto aquilo lá atrás não se resolve, não tem como a gente ir para frente. Mas aí, quando ele teve 20 anos, que ele viu que a vida dele não saiu do lugar, que ele começou a sentir que algo mudava, que estava precisando de mudança. Aí que vem a inquietação. A inquietação. E naquela inquietação ele falou assim: que saudade daquele ovo frito da minha mãe. Lembrou também, né, gente? De verdade. Que saudade de ver aquela árvore florida na primavera. Que saudade daquele cheiro do patchouli que a mãe colocava para quarar, na época era quarar a roupa. E o patchouli ficava com aquele cheiro. E aí ele falou assim: mas eu tenho 20 anos que eu nem telefono. Ela não iria me aceitar. E aí um amigo falou com ele: por que você não tenta? Vá até lá. O máximo que pode fazer é você ter que voltar. E aí ele foi. E aí ele escreveu uma carta. E falou assim: mamãe, hoje eu reconheço dos meus erros. Eu reconheço que preciso fazer meu caminho de volta para eu me tornar grande. E eu peço que me aceite. Mas eu sei que poderá a senhora não me aceitar. E eu vou até aí, mas eu queria um sinal. E eu vou passar no dia tal, na hora tal, no trem tal. E eu queria que a senhora mandasse alguém pendurar um lenço branco em um galho da árvore que é na curva do trem. Porque se eu passar e não tiver um lenço branco, eu nem desço para não aborrecê-la. Porque a senhora tem todo o direito de não me aceitar. Eu fui ingrato. E aí ele foi, mas o coração... né? E aí no trem ele arranjou, começou a conversar com a pessoa e começou a relatar o caso durante aquela viagem longa. E aí quando foi chegando perto da cidade, que o alto-falante anunciou aquela cidade, parecia que o coração ia pular pela boca. E ele dizia: será que ela mandou pendurar o lenço? Será que ela é viva? Será que ela me aceita? E a ansiedade que é a insegurança do futuro, estava lá. E ali, quando ele, com as mãos frias e suadas, ele falou: rapaz, vai virar agora o trem, na curva. Eu queria que você olhasse, porque eu não tenho coragem de olhar para a árvore. Olha para mim se tem um lenço branco, porque eu não vou conseguir olhar. E ali, ele virou o rosto e o rapaz disse: rapaz, não tem um lenço branco. Aí ele esmureceu e ele falou: tem tantos lenços brancos
que a árvore não dá para enxergar um canto de folha verde. Salte correndo, porque não tem só sua mãe, mas toda a sua família está lá na estação. E ali que ele recebeu a oportunidade de recomeçar. A partir do momento que ele fez o caminho de volta, se aceitando naquela fraqueza, se conhecendo, após a inquietação, após o desejo sincero de mudança, após o desejo de se disciplinar para se superar e retomar o seu caminho. Porque daí, provavelmente, ele iria ser fiel a uma causa. E nós somos conclamados a sermos fiéis. Nós somos conclamados porque a boa nova depende da gente. Depende que cada um de nós, ao chegarmos em casa, a hora da gente abraçar, que a gente dê um abraço sincero, que a gente dê ternura no olhar, que a gente tenha brandura na voz, que a gente enxergue a atitude doentia do outro com mais compaixão, com mais amorosidade, porque o outro ser que está no nosso lado são os atacantes das nossas existências que nos aparecem como desafios e não para nos perseguirem. São nossos desafios e nossos afetos que não podem passar a mão na nossa cabeça, porque nós precisamos de reconhecer a trilha que nós estamos e precisamos de nos amar, mas para isso precisa a gente se aceitar, precisa da gente ter um compromisso firme com o ideal de sermos mensageiros da paz, do bem, da gente ser digno de sermos chamados filhos de Deus, irmãos de Cristo. E é muito leve o jugo de Jesus, é muito suave, desde quando a gente queira amar, desde quando a gente queira olhar o desafio com o olhar de quem tem um universo amplo, de quem enxerga adiante e quem não fica frustrado como uma criança, preso naquela razão obscurecida, que não enxerga um ponto além, só enxerga o erro do outro. Jesus nos conclama e precisa de cada um de nós, seja no ambiente que tivermos. Esse compromisso é necessário para que a vida melhore e para que a terra fique como ela precisa ficar. O espírita que consegue ser fiel a si mesmo nesse objetivo é o convidado de última hora. Que Jesus fique conosco e que tenhamos uma boa semana que hoje começa. Tchau, muitas perguntas, vamos perguntar. Eu estava pensando também, quando algo que você falou, que o negócio da palavra, aí eu me lembrei, obviamente, por exemplo, quando a gente diz que, por exemplo, eu amo aquela pessoa, eu amo tal pessoa, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas às vezes na realidade tem pessoas que dizem isso, mas elas querem ser amadas, sabe? Em vez de amar, às vezes eu amo tal pessoa, mas o caso ele não ama. Ele quer ser amado por aquela pessoa, sabe? Quer mais sugar a energia de afeto, quer proteção, sabe? Quer encobrir muitas vezes os seus atos, ser acolhido, né? Porque eu acho interessante quando diz assim, poxa, a gente tem de amar sem olhar as fronteiras, sabe? Amar sem olhar as fronteiras. Quando a gente ama, a gente não tem interesses, né? De ser amado. A gente ama e eu acho assim, quando você ama a pessoa, você abraça, você
não se importa com ela, sabe? Mas você ama, aquilo sai de você. Ela não suga aquilo, né? Eu tive uma amiga minha, casou com um cara rico, ele disse que amava o cara, mas ela mentia. Ela mentia, era dinheiro. A gente confunde muito essa questão do amor, mas existe uma necessidade do equilíbrio entre o dar e receber. Então vejamos, quando a gente nasce, o pai e a mãe, só por ter passado a vida adiante, já é um ato de amor. E esse ato não é invalidado, esse amor ali não é invalidado, ainda que aquele pai e aquela mãe não tenham dado continuidade a uma excelência na amorosidade que aquele filho talvez espere. Não pode ser invalidado e nem deve ser deixado de ser grato, porque receber o dom da vida é motivo de muita gratidão só por aí. Só por aí. Daí Jesus colocou que devemos honrar a nossa mãe e ao nosso pai. Aliás, antes de Jesus, os primeiros mandamentos já haviam essa orientação. Agora, nada de problema quando a gente quer se sentir amado, porque é gostoso a gente ser acolhido. Mas se a pessoa não tiver a gratidão e não se enxergar como fruto do amor, e não enxergar e ficar na cobrança que aquela mãe, aquele pai devia amar, que devia educar, que devia fazer isso, que devia fazer aquilo, ele não vai se sentir, ele vai ter um bloqueio. E esse bloqueio vai causar um transtorno, vai causar um conflito. Joana coloca que quando nós, no livro Ser Consciente, uma frase de Joana belíssima, como todas as demais, ela fala: o ser que busca ser amado mantém-se na dependência ególatra, infantil e coercitiva. Ela não fala que é errado ser amado, ela não fala que é certo ser amado, ela afirma que enquanto a gente quer se sentir amado, nós nos mantemos numa dependência infantil. Mas como é que nós vamos sair da dependência infantil se não nos aceitarmos que somos dependentes ainda desse amor? Eu me lembro, que eu acho que eu também já contei aqui, que a minha irmã, quando era adolescente, arranjou um namorado, primeiro namorado sério. E aí, quando ele fizeram um mês de namoro, chegou lá em casa uma dúzia de rosas vermelhas, lindas, grandonas. E ela falou: ele não me ama. Mas como? Uma dúzia de flores? E aí ela disse: não tem nem cartão. Aí, briga, insatisfação, lamentação, reclamação. Passa-se 30 dias, vem outra dúzia de flores, 2 meses de namoro. Ele não me ama. Ó, o cartão de fulano para ciclano. Mas menina, as flores estão lindas, mas no cartão tem nada escrito dele. 3º mês, depois de lamentação, reclamação, reprovação, censura, outra dúzia de flores. Aí, de fulano para ciclana, com amor. Mas ela não se sentia. E aí, reclamação, reprovação, censura, 4º mês, outra dúzia de flores. E aí, aí veio com amor, te amo, fulano. Olha, ele não sabe escrever nada. Não tem nada por dentro desse homem que ponha para fora para expressar como ele ama. Ele não sabia expressar, mas isso não significava que ele não amava. As flores eram a manifestação, mas ela não se sentia amada por ela mesma, então não tinha flor certa, não tinha cartão certo, não tinha namorado certo. Porque ou a gente aprende a se sentir amado após a autoaceitação, ou nada vai fazer sentido. E é isso que o Espiritismo
traz para a gente raciocinar e pensar: como eu vou ser amada por outro se eu não me sinto amado? Uma pessoa que é fruto do amor, que Deus nunca desamparou, que o pai às vezes não cuidou, a mãe não cuidou, mas sempre teve alguém que cuidasse. Se ele for ver, vai ter mais coisas positivas do que negativas, mas se a razão estiver obscurecida, não vai. E aí precisa ficar inquieto. Quando essa inquietação chegar através da dor, talvez, que a dor é amiga, aí a coisa começa a mudar. A coisa começa a mexer e faz-se o caminho de volta. E aí a gente vai entender que aqueles que nos antecederam, seja pai, seja mãe, são humanos e também erram, e também acertam, e amam, e também odeiam, e são gentes, estão em aprendizagem, são espíritos. E aí a gente vai nesse caminhar, sendo goleiro algumas vezes, sendo atacante outras, sendo técnico outras, né? Mas a serviço, estamos a serviço, e na função em que nós nos encontramos, o nosso objetivo essencial, como diz Bezerra, é sublimar os nossos sentimentos, elevar a nós mesmos. Que Jesus fique conosco.